Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. Hoje eu quero compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido em um livro que tem mexido bastante comigo e acabou aí me inspirando para os próximos temas do podcast. O livro chama Em Mim Basta, de William Sanches. Ele começa citando frases que muitos de nós ouvimos a vida toda, como a vida é dura, nada está tão ruim que não possa piorar, tudo só dá errado para mim. E ele fala o quanto essa negatividade ela é atraída para as pessoas que reproduzem essas frases. Eu sempre acreditei que negatividade ela atrai mais negatividade, assim como o contrário também é verídico. Lendo o livro, eu percebi o quanto eu também cresci ouvindo essas frases e me peguei questionando por quê, mesmo eu escutando tanto essas frases, eu não continuava a reproduzir esse padrão que poderia ter ficado marcado na minha cabeça, né? E pelo contrário, eu comecei a pensar que a vida ela é repleta de detalhes, que Deus cuida e que no final sempre tudo acaba bem. Isso me faz refletir que grande parte dessa mudança, talvez, do meu pensamento, vem da minha mãe. Por sempre me incentivar a ler, por viver fora da caixinha, pensar de uma forma diferente. E eu acabei gostando de livros que me faziam refletir, questionar, não apenas os romances, imaginários, que não que eles sejam ruins, pelo contrário, eu amo. Mas também leituras que realmente provocavam uma certa mudança de visão, que ampliava, assim, o meu conhecimento. E eu acredito que, sinceramente, que isso talvez tenha uma parcela significativa no meu crescimento pessoal. E uma história que é bem marcante, assim, que o livro apresenta e que mostra bem como reproduzir padrões e crenças sem a gente nem ao menos perceber é a história do peixe. Nela, uma mulher recém-casada assa um peixe para o marido que ele pediu e ele trouxe para ela. O marido, ele surpreso pela forma como ela faz, pergunta para ela por que ela cortou a cabeça do peixe antes de assar. A mulher, como assim, de bate pronto, sabe? Uma resposta que a gente fala sem nem pensar, fala tipo, foi assim que a minha mãe me ensinou. E ambos ficam curiosos, né? Porque essa não é uma resposta satisfatória. Então eles vão até a mãe dela para tentar entender o motivo do porquê se cortar a cabeça do peixe não assar o peixe tudo, né? E a mãe ela explica que ela fazia assim, porque a mãe dela fazia desta forma, que é a avó, no caso. Então os três, eles vão até a avó para tentar descobrir realmente a origem deste hábito. E a avó acaba esclarecendo que ela cortava a cabeça do peixe simplesmente porque o forno era pequeno e não cabia o peixe inteiro. E não porque ela não podia assar o peixe todo. E essa história ela ilustra bem os nossos comportamentos mecânicos diários. No final, não sabemos por qual motivo fazemos aquilo que fazemos. A gente acaba só repetindo padrões de comportamento porque aquilo foi dito ou transmitido para a gente de alguma forma. No livro, o autor fala sobre muitos tipos de padrões que reproduzimos sem sequer perceber e nos convida, assim como o próprio título fala, a dar um basta. Tipo, em mim, basta. E realmente a pular fora quando algo já não faz sentido para você, sabe? Em mim basta não é só uma frase pro autor, é um convite realmente poderoso para assumir que temos dentro de nós todas as forças necessárias para transformar nossa própria vida. Não precisamos esperar nada que venha de fora, porque a mudança ela começa aqui, com uma faísca interna que todos nós carregamos. Um ponto também que me chamou a atenção no livro foi quando o autor ele fala do fósforo, e ele usa o fósforo como um símbolo de coragem e transformação. Inclusive, é o desenho da capa. Ele apresenta, o fósforo como uma representação
de que é aquele momento de confronto com as nossas crenças limitantes, sabe? Quando pensamos, chega, eu não aceito isso mais, sabe? Quando temos a determinação de acender mesmo uma chama para mudar. O autor, ele nos convida a ser fósforo que teve a coragem de se retirar, sabe? E a pensar, não como todo mundo, não a repetir padrões automáticos, mas a romper mesmo esses ciclos que tanto nos prendem. Assim como o fósforo passa a representar essa faísca interna, o impulso de reconhecer que em mim basta para viver realmente com mais consciência, com mais autenticidade, com mais prosperidade. É diferente de simplesmente só ir lá e acender uma luz, sabe? O fósforo, por ser frágil, efêmero, ele exige coragem, realmente, para se retirar antes de ser consumido. Simboliza a escolha de abandonar esses padrões antigos para se reafirmar, a trilhar um caminho muito mais livre e verdadeiro. Ser o fósforo que teve a coragem de se retirar não significa continuar alimentando os padrões antigos só para agradar um ou outro, mas realmente acender uma nova luz interna para viver com muito mais autenticidade e liberdade. Inclusive, quando o William ele se mudou para São Paulo, numa busca realmente de romper esses padrões antigos dele, ele conta que ele começou a estudar com um mentor que se dedicava a tentar entender a prosperidade. E o autor, ele queria entender realmente por que algumas pessoas têm tanto e outras não prosperam. E logo na primeira palestra desse mentor dele, ele falou uma frase que mexeu bastante com o William, que foi: você está exatamente onde se coloca. É uma frase simples, mas é uma frase muito poderosa, assim, muito forte, porque nos faz refletir não só sobre nós, mas também sobre as pessoas ao nosso redor. Todas elas estão exatamente no lugar que se colocaram para estar. Quanto isso vai ser bom ou ruim para você e para as pessoas à sua volta? Eu ouvi essa mesma frase em um evento que eu fui em Curitiba, de uma outra forma, mas tinha o mesmo significado, sabe? E por mais dura que ela pareça, assim, às vezes, e me pareceu também quando eu ouvi pela primeira vez, justamente por ser essa verdade tão difícil de engolir, tão pesada, né? Quando você entende isso, você percebe que essa frase ela também carrega um poder enorme de transformação, sabe? Porque se eu não gosto do lugar onde eu estou, isso quer dizer que eu posso mudar. E assim também construir uma nova chance para estar realmente no lugar que eu desejo, sabe? E eu quero te convidar a refletir, sabe? Você está no lugar que você deseja? Se sim, ótimo, você não precisa fazer nada, sabe? Mas se não, o que você pode fazer hoje para dar o primeiro passo e chegar um pouquinho, que seja um pouquinho, mais perto do lugar que você deseja? E outro ponto, assim, que me chamou a atenção foi quando o autor, ele era criança, os pais dele são feirantes, então depois de um dia exaustivo de trabalho na feira, ele gostava de chegar e ir direto pro sofá, tentar descansar um pouco. E ele sempre ouvia do pai para ele ir levantar e trabalhar. Não importava o que fosse, sabe? Ele precisa fazer algo. Ele não podia ficar parado, descansando. E isso mexeu bastante comigo, porque pode parecer um exemplo bem simples do autor, sabe? Mas eu percebi que eu mesma carrego esse mesmo padrão. Quantas vezes eu não me permiti simplesmente só descansar? Quantas vezes eu transformei lazer em culpa? E eu me peguei pensando, sabe, na minha família, nos meus exemplos. Poucas vezes eu vi o meu pai relaxar de verdade. Até nas férias, sabe? Ele parecia não conseguir se desligar. Sempre estava arrumando algo, resolvendo alguma pendência no celular com alguém, consertando uma coisa aqui em casa, nos meus avós, sabe? Na minha tia. Sempre uma coisa ou outra ele estava fazendo. E hoje eu fico muito feliz quando eu o vejo se permitir ter momentos tranquilos ao lado da minha mãe, sabe? É como se aos poucos ele tivesse conseguido quebrar esse padrão que a gente tem tanto enraizado na gente, sabe? E comigo não é diferente, assim.
O meu esposo, ele vive dizendo que eu preciso descansar, desacelerar, que tá tudo bem eu não dar check nas minhas listas intermináveis, sabe? Mas mesmo quando eu poderia simplesmente acordar tarde, num sábado, num domingo, num feriado, ou simplesmente não ter nada pra fazer, só repousar, parece que eu não consigo, sabe? Parece que aquilo é muito ocioso, não vai. E o trabalho, ele, pra mim, ele parece certo, sabe? Quase que automático, é natural eu estar sempre produzindo o máximo possível. E não é tão simples mudar padrões tão antigos e tão ligados à nossa história. Mas eu percebo que aos poucos eu venho tentado aprender realmente a dosá-lo, sabe? Eu mesma tento trilhar um equilíbrio, né? Às vezes tiro um dia para jogar entre amigos e aproveitar sem culpa. Outras vezes eu mergulho numa longa lista de afazeres e realizações e tento concluir o máximo possível, sabe? Em alguns momentos eu cuido mais do meu esposo. Em outros eu me permito ser cuidada por ele. Não é um simples mudar de hábitos. É muito difícil, porque eles estão muito enraizados. Mas o primeiro passo, acredito que começa quando a gente toma consciência e realmente decide mudar, dia após dia. A gente vai ajustando para realmente ter uma vida aí um pouco mais leve e equilibrada. Até porque a gente não consegue transformar um comportamento simplesmente da noite pro dia, como se eu fosse lá e apagasse o interruptor. Essas crenças, elas são construídas ao longo do tempo, alimentadas por palavras e por várias situações tão repetidas que às vezes nem sabemos assim de onde elas vieram, sabe? E o próprio autor, ele destaca isso no livro. Mesmo quando tomamos consciência de que são crenças limitantes, não basta só isso para reconhecer e realmente alterar, sabe? Mudar requer um novo aprendizado e isso leva tempo. É preciso viver novas experiências para que aquilo que antes nos guiava, pautado assim nas crenças dos nossos pais, dos nossos familiares, das pessoas às nossas voltas, né, do ambiente que crescemos, dê realmente lugar a uma nova maneira de pensar e agir, mais alinhada a quem somos e a que realmente desejamos viver, sabe? Segundo o autor, as crenças mais limitantes são aquelas que nos impedem de ver a vida como ela realmente é. Quando percebemos que não somos nós quem falamos, mas sim a crença instalada em nós, muitas vezes antiga e sem sentido para o nosso presente, fica muito mais fácil tomar consciência e não nos deixarmos levar por situações que poderiam gerar grandes conflitos. Identificar essa voz interna que fala por nós sem percebermos é o primeiro passo para sair do piloto automático, realmente. Porque toda crença tem um certo potencial de nos limitar de alguma forma. Justamente por isso são chamadas de crenças limitantes, por nos travarem, nos bloquearem, criarem aquela certa resistência, nos afastando da vida e das conquistas que realmente desejamos. No livro, William também cita o filme Red, Crescer é uma Fera, da Pixar. A história da Mei Li mostra como muitas vezes carregamos uma fera interna, feita de padrões e emoções não resolvidas. Coisas que não são realmente nossas, sabe? Mas que herdamos e cultivamos sem nem ao menos perceber. O filme, ele fala exatamente sobre isso. A importância de reconhecer essa fera e aceitá-la e transformá-la para não deixar nos dominar. Porque crescer é não sufocar quem somos, sabe? Mas sim entender e ressignificar todas as partes que carregamos, para assim talvez encontrar o equilíbrio e a liberdade que tanto desejamos. A verdade é que muitas vezes não percebemos o quanto mecânico e automático é a engrenagem interna que nos conduz às nossas escolhas. Passamos a vida recriando situações para validar as crenças que carregamos e acabamos presos nos mesmos ciclos, vivendo as mesmas situações infinitas vezes. O nosso cérebro, ele funciona como um computador, muito eficiente por sinal, acessando e processando informações o tempo todo.
A maneira como respondemos às experiências depende não só do que está armazenado nele, mas também como interpretamos e ressignificamos cada informação que transforma a nossa realidade. E isso me faz lembrar também que no livro, William cita o livro A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Acho que é assim que fala. Uma obra que ela vai fundo para mostrar o quanto nossas crenças não ficam só num nível de pensamento, mas elas também chegam às células do nosso corpo. O Bruce ele explica que aquilo que acreditamos não apenas conduz as nossas escolhas e emoções, mas também pode ativar ou desativar processos biológicos internos. Ou seja, quando carregamos crenças limitantes, não estamos só afetando a maneira como pensamos ou agimos ali pontualmente, mas toda a química e energia do nosso organismo. Um exemplo muito impressionante que é citado nesse livro é o caso do Dr. Malson, acho que é assim que fala, o qual ele trata um menino com uma doença de pele chamada ictiose congênita, acho que é assim que falam, que é uma doença na pele. Uma condição tão grave que deixava a pele dele dura e escamosa, como se fosse de um crocodilo mesmo. Os médicos, eles não tiveram sucesso no tratamento e não esperavam mais uma melhora na pele. Mas o Madison decidiu tentar a técnica da hipnose para, num estado de transe ali, pedir para o menino se imaginar com um braço saudável, lisinho, né? E o resultado disso foi surpreendente, segundo ele, porque depois de algumas sessões o menino realmente estava com o braço normal. Esse episódio deixa claro que transformar padrões e ressignificar as nossas crenças não só é uma mudança de pensamento, mas uma mudança tão profunda que pode realmente reverberar no nosso corpo, nas relações realmente na nossa volta. É uma prova de que aquilo que acreditamos pode ter um impacto direto não só nas nossas emoções e decisões, mas também nas células e no equilíbrio do nosso organismo. Por isso eu te convido a refletir. Quais são os padrões que têm feito mal para você? E o que você realmente precisa ressignificar? A partir dessa consciência, podemos começar a criar novas formas de pensar e acabar abrindo realmente espaço para o nosso cérebro acessar novas informações e dar origem a talvez caminhos diferentes, né, de sinapses, mais alinhados com realmente o que a gente quer. E foi exatamente essa provocação que me acompanhou enquanto eu me preparava, assim, para esse episódio, sabe? Quando eu comecei a montar esse roteiro, eu acabei lendo só 50 páginas do livro e estava realmente na última semana de junho. E realmente a minha expectativa, que eu tô falando muito realmente, é que quando esse episódio for ao ar, na próxima semana, eu realmente já tenha terminado, realmente, o livro. E com certeza acabar tendo vários outros insights, já que o livro, assim, só no comecinho me trouxe tantos. É porque a beleza de um livro tão rico não só está nas páginas, mas também nas mudanças e nos aprendizados que ele pode florescer dentro da gente com o passar do tempo, sabe? Porque talvez hoje você leia um livro, mas você fala, não aprendi nada com ele. Mas daqui talvez 2, 3 semanas, um mês, você tenha mudado algo pela leitura que você teve naquele dia, sabe? E se tem uma última mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, é essa. É sobre se dar a chance para suas próprias mudanças acontecerem aos poucos. Não espere, assim, ser transformado do dia pra noite, sabe? Em todos os aspectos da sua vida. Mas não subestime o impacto das pequenas decisões diárias. Porque a cada passo, a cada nova compreensão, a cada basta que a gente dá pros padrões antigos, a gente acaba construindo algo muito mais leve, muito mais coerente, muito mais autêntico para nossa vida, sabe? E se você não leu Em Mim Basta, eu realmente recomendo, tá? É uma leitura muito legal, muito inspiradora. E se você já leu, me conta lá no meu Instagram qual foi o ponto, sim, mais top, o principal, que você gostou, assim, desse livro.
não deixa de me seguir aqui no Spotify ou de se inscrever no YouTube para você não perder nenhum vídeo que sai aqui toda semana. Muito obrigada por me acompanhar mais uma vez e até a próxima!